pela quarta ou quinta tentativa de fazer vídeo, bora lá, né? Galera, tem dois assuntos que eu queria tratar aqui nesse vídeo. O primeiro deles é a questão do Javier Milei, né, que é o candidato à presidência da Argentina, vencedor das prévias, né, candidato alternativo ao peronismo. Né? O peronismo é basicamente o PT da Argentina. Descontrole de gastos públicos, inchaço do Estado e tudo mais. A Argentina não está num momento muito bom, né, economicamente. E o pessoal já está meio que saco cheio de quem está no poder. Tanto que o Alberto Hernandes nem reeleição vai tentar. Pra você ver como está a moral do cara. E o Javier Milei, ele tem alguns discursos interessantes, mas se você vê na prática, eles são impossíveis, né? Basicamente, o que ele quer é difícil de conseguir, né? Ele quer desonerar o Estado, deixar o Estado menor. Só que, galera, se no Brasil já é impossível, imagine lá. E tem aquela cultura do funcionário público, do teatro estatal, cheio de sindicato. É muito difícil. Né? Claro que se ele pegar essa missão, ele tem que ir atrás, né? Basicamente é o seguinte, a nossa bronca justamente, como foi com o Bolsonaro, é exatamente essa coisa de prometer, prometer, prometer e não cumprir nada. Uma das primeiras coisas que político no Brasil cobra é aquela questão da isenção de imposto de renda até 5 mil. E você sabe que nenhum deles põe em prática. Então, basicamente é isso. Aí tem um vídeo dele eliminando um monte de ministérios. Esse aqui acaba, esse aqui acaba. Vai ter só 7 ministérios. Galera, não sabe que isso aí, na prática, o cara vai lá e faz outra coisa. A gente viu com o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro disse que ia fazer isso, fazer aquilo, que ia botar pra fuder em cima do Foro de São Paulo. Esse cara tá falando a mesma coisa. Eu nem ligo pro visual dele, não importa o cabelo do cara. Assim, o negócio é o seguinte, que a gente vê que o discurso desses caras que estão na direita é justamente que vamos acabar com, vamos colocar o Estado mínimo, que vamos acabar com isso e acabar com aquilo, não acaba com porra nenhuma, né? E aí a imprensa pinta o cara como um monstro mal encarnado sobre a terra. Não, que ele vai matar as criancinhas, que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, que ele vai tipo vai trazer o capeta pra terra. Galera, a própria mídia esquerdista ajuda o cara. A própria mídia esquerdista é cabo eleitoral do cara. Aí, aqui no Brasil estão pintando o cara como um verdadeiro demônio. Lá na Argentina, não sei como que funciona a imprensa da Argentina, mas se aqui tem esquerdopata, lá deve ter também. Deve estar fazendo a mesmíssima coisa. Aí o que acontece? Ah, já que o cara é pintado como um desgraçado, como um demônio, como um mal, vão votar nele, já que estão falando que o cara é ruim. Basicamente a população vai lá e vota no cara. Foi o que aconteceu aqui com o Bolsonaro. Bolsonaro foi pintado como machista, homofóbico, ditador, sanguinário, que não sei o que ele elogiou, beleza. E como que foi o governo Bolsonaro? E tudo que ele aprovou, tudo que aconteceu, ele disse que também extinguiu um monte de coisa estatal, no fim foi até aumentar o Estado em alguns pontos. Então, basicamente, pela experiência que tivemos no Brasil, eu vejo que lá não vai ser diferente. Não vai ser diferente. E é aquela coisa, eu acredito que cada nação tem que resolver seus próprios problemas. Por exemplo, se os argentinos quiserem votar no cara e eles se derem mal depois, o problema é deles, né? Ele fala que vai tirar a Argentina do Mercosul, que não vai mais negociar com a China. Galera,
Hoje, a China fabrica quase tudo que existe no mundo. Se não fabrica, fabrica os insumos que produzem as outras coisas. E chega a ser até, é, na minha opinião, isso aí é basicamente dá uma de doido, porque por mais a beleza, não negocia comunista, só é comunistas porque é o cara acredita, mas galera, todo mundo sabe que isso é impraticável. Todo mundo sabe que isso nos Estados Unidos o Trump, o governo Trump que queria dar um de, de, de galo em cima da China. Ele deixou de negociar com a China em nenhum momento. As relações econômicas entre os Estados Unidos e China sempre aconteceram. Por mais que tenha essa coisa geopolítica aí bem estranha e tal, mas eles trocam, eles têm muitas transações comerciais entre as duas potências mundiais. E hoje a China é uma potência mundial. E o cara vai, não, eu vou a um país que é muito menor que o Brasil, muito menos expressivo, não, eu vou fazer. Isso aí, esse discurso é só até a página 2, galera. Esse tipo de político, na minha opinião, só quer só se aparecer e querer ter fama. E depois não dar conta, e depois é aquela coisa. Vou dizer que é culpa da direita que não sabe governar, mas vendo umas coisas dessas, eu tenho certeza que não sabe mesmo. Escolhendo muito mal seus representantes, cara. É aquela coisa, como o povo se dá mal na mão da esquerda, né? Aí qualquer pobre diabo que aparece falando contra, a galera abraça. Por isso que eu sou meio cético com esse cara. Acho até ele é até mais carismático, ele parece bem mais carismático que o Bolsonaro. Mas aquela coisa, galera, a gente já passou por um erro e engraçado é brasileiro assim, tunando o cara, sendo que o cara vai governar é a Argentina. Pode influência direta no Brasil? Pode. Mas assim, dizer que a gente botar esperança num país vizinho que desde que eu me conheço por gente está quebrado, é para acabar, galera. Para mim isso é palhaçada, sabe? Eu, assim, a gente não consegue nem resolver nem nossos problemas, vai ficar na expectativa de resolver o problema dos países. Para mim, beira quase que a loucura, galera. Eu acho que isso não resolve nada. Essa coisa de ficar esperando no cara alguma coisa. Minha opinião, ele pode você, se eleger e fazer um bom governo, e também eu quebrar a cara. Você errou, o cara tá fazendo um bom governo, ele deu certo, ele prometeu e cumpriu. E hoje a Argentina é rica e próspera, o Brasil tá passando miséria com o PT. Posso, não tem problema nenhum em errar. Mas hoje, na minha visão, ele é só mais um querendo imitar e vai se dar mal. Entendeu? Outra coisa também, galera, que eu acho que é uma coisa importante que aconteceu essa semana. Houve um apagão no Brasil, né? No todo, quase do Brasil. E isso é ruim por vários motivos. Eu não preciso nem dizer por que é ruim, né? É uma coisa assim, óbvia dizer, ó, é ruim porque a gente fica sem luz. Ou, tipo, igual falar que a chuva molha. Mas galera, um país com a infraestrutura do Brasil é quase que inaceitável a ter apagões. A gente é uma nação, por mais que a gente brinque, zoe com o Brasil, chame de postil, não sei o que, cara, geopoliticamente o Brasil ainda tem uma certa importância. E às vezes a gente nem se dá conta disso, mas olha o tamanho continental desse país, olha a população desse país. Ter um apagão é inaceitável. Então a galera tem que ver que, por mais que seja culpa do governo ou não, porque dizem que a primeira coisa que o governo fez é eximir que a Petrobras foi privatizada. Mas vamos lá. Se a Petrobras foi privatizada, mas o governo não tem meios de tentar impedir que apagões aconteçam,
Para que serve a ANEEL? Para que serve acho que a ONS, alguma coisa assim? Para que serve isso? A ANS? Para que serve esses órgãos reguladores? E outra, agora a Anatel não regula as telecomunicações do Brasil. Que eu saiba, as operadoras do celular são privadas, né? TIM, Claro e Vivo. Então, digamos assim, elas não podem teoricamente fazer o que elas querem. Não tem a Anatel para responsabilizar, porque elas são privadas. Aí dizer que agora a Eletrobras por ser privatizada, então já eles vão sucatear mesmo, é culpa deles e foi culpa que privatizou. Mas e aí? O Lula não disse que ia fazer a venda da Eletrobras, até agora nada. Eu lembro dele falando, não, vamos rever isso aí e tal, até agora nada. Estamos usando para se vitimizar. E outra, e os mais de vários apagões que teve no governo PT de energia. Porque esses apagões são recorrentes desde que eu me entendo por gente. Eu me lembro de um apagão em 98 no governo FHC. Eu estava lá no Paraná, eu era criança. O NFHC, Fernando Henrique Cardoso, teve um apagão, teve risco de apagão 99 até 2001. E teve vários apagões, principalmente no governo Dilma. Quem não se lembra? Eu me lembro de alguns apagões. E a Eletrobras é uma empresa estatal. Aí eles falam, beleza, aqui ficou mais caro, não sei o que, você passa por iniciativa privada, ela só vai ver o lucro. É interessante. Mas é engraçado que quando a estatal traz prejuízo, ela repassa para o consumidor. Por quê? É sustentada por impostos, então eles, digamos, não tem prejuízo. Legal, porque o prejuízo quem banca é a gente. Quem banca todo o prejuízo é nós, somos nós mesmos. Tá? Não tem ideia, para mim não tem dessa diferença porque que a empresa é pública ou privada. Ela tem que ser responsabilizada. Ela deve explicações. Porque agora está no capital financeiro e tal, eles só querem lucro, legal. Mas assim, um grande especulador, ele vai querer sucatear a infraestrutura para ter mais lucro, sendo que se a porra do país inteiro ficar sem luz, ele também não fica sem luz, ele também não tem prejuízo econômico, e com certeza deve ter outros negócios que tudo hoje depende de energia elétrica. Não há sentido em sucatear para deixar fuder tudo, porque sim, sendo que quem está sucateando vai tomar no cu também. Não vejo sentido nisso. Claro que, na minha visão, privatizar uma empresa estratégica eu acho já uma coisa complicada, mas se foi feito, agora, agora deixa como está. Mas ela não é terra de ninguém. É igual, por exemplo, as concessionárias de energia elétrica, aqui é privatizado. Até que ficou raro cair energia aqui. Era uma coisa, era uma coisa até que era recorrente na época da era estatal. Mas é claro que ela não é perfeita. Ela comete erros e é processada. Tem pessoas que colocam uma empresa em concessionária privada na justiça, quando coloca uma empresa de celular. Entendeu? Claro, cadê igual uma empresa tanto estatal como privada, ela tem que ter direitos e obrigações. Ela tem que prestar o serviço como está no contrato. Se ela não, é igual, por exemplo, essas empresas aéreas aí, que estão até sabotando aqui o meu estado. Estão sendo processadas porque elas estão descumprindo estão descumprindo várias situações. Mas aí a justiça determina se elas estão com a razão ou é o consumidor que está com a razão. Mas vejam que o interessante é interessante frisar que as empresas aéreas elas também são privadas. Então, mas me diga, será que uma empresa estatal bancada com dinheiro público ela ia resolver alguma coisa? Então são N e N fatores que a galera
consegue conceber, entendeu? Não consegue porque é igual um cara que ele pegou isso aí no Twitter, ele pegou uma foto da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, né? Fazendo uma comparação meio assim por cima, que a Coreia do Sul é capitalista, ela é iluminada, né? E a Coreia do Norte ela é pouco iluminada, né? É para dizer assim, que claro, no capitalismo você tem mais produção de energia e tal, tem mais pessoas com energia elétrica. Beleza. Sabe o que o cara fez? O cara pegou a foto do Brasil e falou, olha aqui o Brasil é comunista também. Tipo, tirando sarro. Aí o cara não, ele não consegue entender, ele não consegue abstrair que há uma diferença brutal da densidade populacional da Península Coreana com o país continental da América do Sul. E chamando os outros de burro. Tá vendo, seu burro? Tá vendo, seu burro? Você é burro, que não sei o quê. E o cara não consegue sacar essa diferença em proporcional. Então, até nessas coisas aí, é a mesma coisa. A, a questão é que o Brasil não. A infraestrutura brasileira ela é atrasada. O Brasil ele não tem infraestrutura adequada para geração de energia. Para o tamanho de um país continental com a população de mais de 210 milhões de habitantes, a gente é muito dependente de um tipo de energia elétrica, um tipo de geração de energia elétrica que é a hidrelétrica. A hidrelétrica ela é eficiente, ela é, mas ela depende do que? De chuva. Se não chove, lascou. Basicamente é isso. A gente tem outros tipos de geração de energia, tem a eólica, mas ela tem suas limitações. Tem a solar, mas ela tem suas limitações, como todas. Agora por exemplo, falar por exemplo, de colocar energia nuclear aqui, a galera vai lembrar de Chernobyl. Não, que não pode, que não sei o quê. E também a gente tem um problema que a gente não vai ter mão de obra qualificada para gerir uma usina atômica. A gente tem aqui Angra 1 e Angra 2. Mas fazer mais usinas nucleares aqui hoje em dia, na era que estamos, porque desde 86 para cá, eles querem tirar as usinas nucleares, porque elas são perigosas e tal. E aí, esse tipo de coisa nem é colocado em pauta. Mas a gente fica muito dependente da energia hidrelétrica e tem suas vantagens, mas é aquela coisa, é totalmente dependente de chuva. Então, e onde tem mais recurso hídrico para ter mais hidrelétrica? Região amazônica. Hoje você fala de construir hidrelétricas na região amazônica, não vai ser permitido colocar, por todas as questões ambientais. Então a gente tem um problema que a gente tem um país grande que tem uma infraestrutura atrasada, entendeu? E o problema do apagão não foi nas concessionárias de energia, foi na distribuidora, que é a Eletrobras, que hoje é uma empresa com mais de 40% de capital privado, mas ainda é uma empresa de sociedade mista, economia mista, igual o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um banco estatal, mas tem capital também de privados. Então é complicado. Então o governo então, cara, o que o governo Lula faz? A gente é coitado, a gente não pode fazer nada, que privatizou, tá vendo que privatização é má. Legal, meu amigo, o que você vai fazer? Já que você se diz que você é o líder do país. Quais medidas você vai fazer para contornar a situação? Não vai fazer nada, vai ficar lá chorando os pitangas junto com a Janja lá, enquanto inventam um novo imposto com a Haddad. Então, basicamente, esse tipo de gentalha é que nos governa. Gente que, quando vê um problema, eles não sabem solucionar. E isso não independe de quem é o político. Porque o problema
da política brasileira, não sei se lá, como é lá fora, é justamente esse. Eu não estou interessado em montar uma solução. Eu estou interessado em mostrar quem é o culpado. Porque eu ganho mais capital político mostrando quem fez errado. Quem é o culpado? Quem que fez a coisa errada? Eu não estou aqui para dizer, ó, essa aqui é a solução. Qual que é a solução para evitar que haja novos apagões? Não, vamos planejar um pacote de obras. Não tem um PAC, mas você vê os PAC, não, vamos construir mais UBS, vamos construir mais creche e só. Não, mas onde estão onde estão as novas elétricas ou novas fontes de energias até renováveis? Não se pensa nisso. A gente tem que fazer um país para esse país produzir mais e produzir mais energia. Quer meter carro elétrico aqui para ter o que? Um blackout por mês? A gente não tem estrutura, cara. Não tem estrutura hábil para isso. Eu já falei que o carro elétrico aqui é inviável justamente por causa da nossa infraestrutura. Esses caras, eles estão brincando com a gente. E aí, passando faz anos, a gente fica na merda. Entendeu? Então, o vídeo é basicamente isso, né? Só para falar esses assuntos, né? E eu vou ficando por aqui, galera. Até mais.